para pedir para Deus falar conosco, mas nós temos que estar atento que o Espírito também diz para nós, não é isso? Aí diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amado Deus, graças te damos, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, de poder estar aqui, Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. O Senhor nos deu 2 ouvidos, meu Senhor da glória, ó Pai querido, ó Pai amado, para ouvir, Senhor, a tua palavra. O Senhor nos deu um coração, meu Senhor da glória, para nos guardar a tua palavra, Senhor da glória. Ó Pai querido, ó Pai amado, nessa noite, Senhor, usa o teu servo como o Senhor tem sempre usado, Senhor. Mas usa nós também, Senhor Deus, para guardar a tua palavra, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor da glória. Não deixe que nada venha nos tirar de ouvir a tua palavra. Então nesta noite fala, Senhor, que o teu servo ouve, a tua igreja ouve, meu Senhor da glória, o que o Senhor nos diz, Senhor. Então continua falando aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Já contigo. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo que julgar, sereis julgados, e com a medida que medides, sereis medidos. Porque pois vês a palha no olho do teu irmão, e não consideres a viga em teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: permita-me tirar a palha do teu olho, quando uma viga está em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então estarás em condições de tirar a palha do olho do teu irmão. Não dareis os santos aos cães, nem lançareis vossas pérolas diante dos porcos. Não seja que os pisoteiem com suas patas e, voltando-se, os desprezem. Queria convidar a igreja, juntamente comigo, para recitar esse versículo 6. Vamos ler todos juntos. A minha tradução está bem diferente, mas no 3 eu convido toda a igreja a ler junto comigo. 1, 2, 3. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as fiquem com os pés, e voltando-se por despedaçam. Glória a Deus. Você pode se sentar glorificando o Senhor? Ah, eu perdi o costume. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Não fez a maquiagem, cabelo mais. Deus não vê como o homem vê. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: sem dor, sem choro, sem sofrimento, não há pérolas. Diga mais uma vez: sem dor, sem choro, sem sofrimento, não há pérolas. Amém? O texto a qual nós lemos se encontra no Evangelho de Mateus, texto bastante conhecido por todos nós, texto que é pauta de ensinamentos, de princípios da parte do Senhor. A Bíblia diz, contextualizando o texto a qual nós lemos, a autoria desse livro é atribuída a Mateus, conhecido também como o publicano e chamado por Marcos e Lucas como Levi. Na qualidade de ex-cobrador de impostos, Mateus estava muito bem qualificado para escrever esse evangelho. E eu vou te explicar o porquê. O seu conhecimento comercial de taquigrafia, que é o dom de escrever tão rápido quanto
falar por linguagem de sinais. Isso dá a Mateus uma facilidade para escrever o Evangelho a qual leva o seu nome. Mateus foi escrito para os convertidos do judaísmo. Ele usava palavras do Antigo Testamento, e se você ler todo o livro de Mateus e depois os próximos evangelhos, você vai perceber que Mateus é aquele que mais recita palavras do Antigo Testamento. Ele usa com muita frequência palavras do Antigo Testamento. Mateus ele vai se distinguir dos outros evangelhos por registrar toda a sua extensão, enfatizar os princípios e alcance do movimento do reino messiânico. Mateus, por ter essa habilidade de escrever muito rápido, ele vai conseguir dissertar e escrever muito mais conteúdo. A palavra do Senhor nos mostra que no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que no capítulo 1, se você pegar para abrir, você vai ver que Mateus vai ter alguns cuidados ao escrever esse Evangelho. Mateus, no capítulo 1, ele vai ter o cuidado de mostrar e descrever a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus. Mateus ele vai ter o cuidado de descrever a genealogia, a descendência, os antepassados de Jesus Cristo, através da casa do rei Davi. E Lucas, ele vai apresentar outra genealogia, aparentemente a genealogia de Maria, para mostrar que Jesus tem parte do sangue do rei Davi. Porque nós bem sabemos que José não concebeu Jesus no ventre de Maria, mas foi o Espírito Santo de Deus que colocou a semente no ventre de Maria, para que assim Jesus viesse andar por essa terra. Então, Lucas ele vai descrever a genealogia de Maria para provar que Jesus é da descendência de Davi. Só que os capítulos continuam. No capítulo 2 nós vamos ver que o menino nasceu. Que o menino nasceu na manjedoura, e Herodes vai mandar matar todos os meninos do sexo, todas as crianças do sexo masculino. E ali começa algumas dificuldades. Essa família começa a enfrentar algumas dificuldades. Só que Herodes vai planejar matar todas as crianças. Só que antes do homem fazer algum plano, o céu já planejou alguma coisa para a vida dos crentes. Quando Herodes disse, manda matar, o Senhor já falou, enviou um anjo e disse a José, vá para o Egito, porque estão querendo matar o menino. José, ele atende a ordem do anjo e vai fugir para o Egito. Só que Herodes, ele vai morrer, e Deus vai enviar novamente um anjo a José, dizendo para que ele pudesse voltar. Agora o menino cresceu, o menino vai começar a ensinar no templo, o menino vai começar a se destacar dentre os mestres, e aqueles homens que tinham muito conhecimento vão começar a se maravilhar pelo entendimento, pela compreensão do reino através da vida de Jesus. Só que aí o tempo vai passando, aquele menino se torna um adolescente, que vai se tornar um jovem, e que agora vai se tornar um adulto. Só que tem um tempo determinado para tudo em nossa vida. Tem um tempo de nós ficarmos escondidos. Tem um tempo de nós ficarmos guardados. Tem um tempo de nós ficarmos um pouquinho na prateleira. Mas Deus tem um tempo de te deixar dessa forma. Mas também chega um tempo que Deus diz, é tempo de você se levantar, porque eu quero te usar. Eu quero fazer através da tua vida. Eu quero operar através da tua vida. E não foi diferente da vida de Jesus. Jesus, ele vai se levantar. Jesus, ele vai começar a caminhar rumo ao propósito a qual Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus, nós vemos que João, ele começa a pregar. João começa a batizar. E Jesus vem vindo em direção ao João. E João começa a pregar a raça de víboras. E alguns homens começam a se levantar perguntando por que João batizava. Só que João tinha um propósito determinado para a sua vida. E o propósito era batizar o próprio Deus. O propósito da vida de João era batizar o Senhor Jesus. Para quê? Para que se cumprisse tudo aquilo que foi escrito e foi dito pelos profetas. Jesus se apresenta a João. João não se acha digno de batizar Jesus.
Só que Jesus vai dizer: é necessário que você faça para se cumprir todas as escrituras. João, ele vai se quebrantar diante da presença do nosso Senhor Jesus e vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso me chama a atenção e isso queima o meu coração, porque tem muita gente que quer ser destaque, tem muita gente que quer holofote, porque não sabe reconhecer a autoridade de outras pessoas que estão vindo para dar continuidade ao seu ministério. Eu até prego um pouquinho, irmãos, eu até falo de Deus um pouquinho, mas eu me alegro muito por ter visto João aqui, nesse momento, nesse culto, nessa noite, falando a respeito da palavra de Deus, trazendo uma palavra ofertória, e isso queima o meu coração, porque nós temos vivido uma geração, irmãos, uma geração que não quer dar espaço, uma geração que não quer dar lugar, mas Jesus, ele veio, e João entende que chegou o tempo dele parar, que chegou o tempo de Jesus dar prosseguimento àquela obra. Jesus vai ser batizado. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai vir na forma de uma pomba e vai pousar sobre ele, e uma voz do céu vai dizer: eis o meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. A gente pensa que ministério, chamado, né, é só ver a pomba descendo, é só ver o poder do Espírito Santo. Mas Jesus me ensina que o que testifica o nosso chamado, o que testifica o nosso ministério, o que testifica a obra que Deus tem a fazer na nossa vida, não é um microfone, não são as câmeras, mas sim os desertos que nós vamos passar. É sim se permanecer fiel a Deus em meio às tentações. Jesus vai ser levado pelo Espírito Santo que desceu sobre ele até o deserto para ser tentado por Satanás. Daí vai começar o início do seu ministério terreno. Jesus começa a pregar. Jesus vai chamar os primeiros discípulos. E no capítulo 5, Jesus vai subir ao alto do monte para ensinar alguns princípios, para ensinar algumas diretrizes. Jesus, ele vai pregar um sermão de horas, um sermão que vai levar muito tempo. E o que me chama a atenção nesse sermão é que ninguém vai embora. O que me chama nesse sermão é que as pessoas não se cansam de ouvir Jesus, porque a pregação de Jesus não é igual a minha pregação, meia boca, que se eu pregar aqui 1 hora direto, você começa a bocejar, começa muitas das vezes até murmurar, dizendo: acaba logo, pelo amor de Deus. A pregação de Jesus não era dessa forma. Alguns dizem que Jesus pregava de uma forma mansa, de uma forma tranquila, mas eu penso que Jesus foi o maior pregador pentecostal, minha irmã Márcia, porque é quem prega horas e horas e ninguém vai embora. Eu não acredito que Jesus pregava de uma forma tranquila e mansa, porque naquela época não tinha microfone, a voz tinha que ser elevada. Eu acredito que Jesus, ele pregava com muita autoridade, e a Bíblia diz que muitos líderes religiosos ficavam impressionados com a pregação de Jesus. Muitos homens que se conheciam, se titulavam como mestres, ficavam impressionados com a pregação do Senhor Jesus. Jesus, ele vai pregar, Jesus, ele vai ensinar. E a pauta dessa pregação vai ser as bem-aventuranças. E nesse sermão, nessa pregação de Jesus, ele vai dizer: bem-aventurado os que choram, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus vai dizer que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é perseguido. Jesus, ele vai dizer inúmeras vezes que felizes são pessoas que passam por determinadas situações. Só que Jesus não para por aí. Jesus, ele vai começar a ensinar. Jesus vai começar a falar a respeito de assuntos, a respeito de homicídio, de adultério, de divórcio, de juramento, de vingança. Porque a pregação e o ensinamento de Jesus não se limita só em ser feliz, não se limita só em ser bem-aventurado, porque eu poderia ficar pregando horas e horas. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai operar, e isso pode não mudar nada na tua vida, mas os ensinamentos, os princípios, os mandamentos, as leis de Deus, a lei moral de Deus, é isso que muda a vida do homem, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz saber o que é certo e o que é errado. Então eu olho para a pregação de Jesus, eu vejo que a pregação de Jesus
abençoada. Jesus diz: você é bem-aventurado. Mas Ele também diz: não adulterarás. Jesus diz: você é feliz por ter dado uma resposta para o Evangelho de Deus. Mas Ele também diz que se você não honrar com os compromissos, não ser fiel, não ser verdadeiro, Ele também deve te corrigir. Você deve ser subjugado pela palavra do Senhor. Aleluia! Porque Jesus, Ele não é coach, irmãos. Jesus não é como esses pregadores aí que só falam: vai te abençoar, você é feliz, seja feliz. Teve um pregador uma vez aí que disse que a prioridade de Deus somos nós. Nunca foi. Nunca foi. Tudo é pela graça. Tudo é pela misericórdia. Você sabe como que Deus olha para a terra? Não é com um olhar de amor não, irmãos. Às vezes a gente pensa que Deus fica olhando lá do céu: ai, meu filhinho, coitado. Se não fosse Jesus, não teria um para contar a história. Teria acontecido como no tempo de Noé. Mas a lente que filtra a ira de Deus, o nome dessa lente é chamada Jesus Cristo. Porque foi através da cruz, foi através da morte de Jesus, foi através do seu sacrifício que Deus não despejou a sua ira e acabou com toda a humanidade da face da terra. E tem gente que fica pregando aí um monte de mimimi e ninguém se conserta, ninguém se arrepende. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. E olha que Ele nem quer que você vá para lá, mas foi só para você saber e entender que há um lugar que aqueles que não se rendem aos seus pés, que não obedecem a sua palavra, tem um lugarzinho reservado para cada um deles. Mas Ele também diz que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos para a glória do Senhor Jesus. No capítulo 6, Jesus vai continuar ensinando. Vai ensinar sobre a oração, sobre o jejum, sobre os tesouros do céu, sobre as preocupações da vida. Porque Jesus também se importa qual tipo de vida nós estamos levando. Jesus, ele se importa se nós oramos. Jesus se importa se nós jejuamos. Jesus se importa aonde é que está o nosso tesouro. Porque a palavra diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Jesus também se preocupa quando Ele estiver preocupado com as coisas da vida. E é por isso que Ele diz: tem de bom ânimo. Aleluia. No capítulo 7 é o capítulo ao qual nós lemos. E Jesus, ele continua os seus ensinamentos. E no versículo 1 nós vemos que Jesus vai falar a respeito do não julgar. Versículo 1 do capítulo 7 vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Muitas pessoas interpretam isso aqui de uma maneira muito errônea. A Bíblia, ela não condena o julgamento. Pelo contrário, a Bíblia até nos permite julgar à luz da palavra de Deus, à luz da santa justiça. Porque a Bíblia, ela vai dizer Perdão, calma aí. A Bíblia vai dizer, deixa eu achar aqui. Em Mateus, capítulo 7, nós estamos dizendo aqui: não julgueis para que não sejais julgados. João, capítulo 7, versículo 24, vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A Bíblia não condena o julgamento, mas a Bíblia condena o julgamento hipócrita. A Bíblia condena o julgamento de uma forma errada. Porque você vai ver no versículo 3, a qual nós lemos, no capítulo 7 de Mateus: e porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Em um significado para a aplicação aqui dessa noite, argueiro é uma partícula de palha ou feno, ou uma farpa de madeira. É algo muito pequeno, é algo que talvez, se tiver por aqui assim no olho da pessoa, a pessoa nem perceba. Mas Jesus está dizendo: você não consegue reparar a trave que está no teu olho, mas o cisco, aquela pequena farpa, aquela pequena lasca de madeira do olho do teu irmão, você consegue reparar. Só que Jesus, ele vai trazer uma ilustração exagerada,
mas de uma forma intencional para reprovar tal atitude. Por um lado, Jesus está dizendo que o olho do irmão tem uma farpa, um cisco, mas ele está dizendo que no olho daquele que está julgando tem uma trave, ou seja, uma viga mestra de um telhado. Quem mora em casa de telha aqui vai saber que há muitas madeiras que atravessam o cômodo para a sustentação da telha. Só que no meio, para sustentar a telha e as outras madeiras, se eu não me engano é caibro, o irmão ali pode me falar melhor, né? Vai ter uma perna de 3, assim conhecida, que é a madeira para sustentar tanto a telha quanto as outras madeiras, que é aquela madeira mais larga, é aquela madeira maior. Jesus, de uma forma exagerada, ele está ilustrando a forma que não deve se julgar o próximo. Ele está dizendo: você não consegue ver a coisa pequena, você vê a coisa pequena que está no olho do teu irmão, mas você não consegue ver aquela maior do que está no teu olho. Esse julgamento hipócrita é o julgamento que Jesus ele reprova. É o julgamento que a palavra de Deus reprova. É como aquele ditado popular: é o sujo querendo falar do mal lavado. Ou seja, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Primeiro, vai tomar um banho, vai se lavar, vai bater poeira na tua roupa, vai tirar toda essa sujeira, para depois você falar do teu irmão que está sujo. Jesus está dizendo: se você não tem moral para falar de você mesmo, para dar testemunho de você mesmo, quem é você para falar do teu próximo? Porque tem muitas pessoas que querem julgar, não na posição de homem, mas sim na posição de Deus. Querem dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quer dizer quem tem direito de cantar, quem não tem, quer dizer quem tem direito de fazer ou não fazer. É aquele tipo de pessoas que não faz e também não deixa ninguém fazer, não canta e quando alguém canta reclama, não prega, não evangeliza, não faz nada, não ora, mas quando vê alguém fazendo, quer falar mal, quer julgar, quer ficar de tititi, quer ficar de bate-papo na beira da rua. É esse julgamento que Jesus ele está reprovando. Só que o que me chama a atenção é que Jesus vai vir trazendo diversos tipos de ensinamentos. E do nada Jesus vai soltar algo que parece que não tem muito a ver com o assunto que ele está falando. Jesus ele vai dizer: não dê aos cães o que é santo, não lancei aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se vos pedace. Jesus ele vai usar a figura de dois animais para trazer um ensinamento. Primeiro ele vai usar a figura do cão. Aqui esse cão não é aquele cachorrinho de apartamento que nós estamos acostumados. Não é aquele cachorrinho fofinho que você tem na sua casa, cheirosinho. Não é aquele cachorrinho que você leva no pet shop. Não é esse. Não é esse animal ao qual nós estamos acostumados. Esse cão aqui a qual Jesus está falando, que Jesus está trazendo, essa imagem, essa figura, eram cães selvagens que viviam do lado de fora do muro da cidade. Eram tipos de cães, tipos de animais perigosos, animais impuros, animais transmissores de doença. Eram animais que, se você desse mole, ele te atacava, ele te feria, ele te fazia o mal. É claro que Jesus está falando, uma forma de figura de linguagem. Mas o que Jesus está querendo dizer com essa ilustração a respeito de cães? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Quando Jesus está se referindo a cães, Jesus está se referindo a todas aquelas pessoas que não abriram o coração para o Evangelho de Deus. Pelo contrário, vivem a sua vida de uma forma devassa, vivem a sua vida de uma forma iníqua. Ou seja, uma pessoa que rejeita os princípios da palavra, uma pessoa que não só rejeita, mas também é contra os princípios da palavra de Deus. E não só para por aí. Quando Paulo ele vai ilustrar a respeito de falsos obreiros, de falsos líderes, Paulo também vai usar a palavra cão e vai dizer: tome cuidado com os cães. É bem verdade que muitas das vezes nós frequentamos lugares na nossa vida e que talvez a gente não saiba
a pessoa a qual nós estamos lidando. É verdade que muitas das vezes tem pessoas que batem até nas nossas costas, mas por trás desejam o nosso mal, por trás falam mal de nós, desejam mal na nossa vida. Pessoas que invejam, caluniam, mas a palavra do Senhor nos instrui a ter cuidado com tais tipos de pessoas. São esses tais tipos de pessoas que Jesus está dizendo: não lançai as coisas santas aos cães. Por quê? Pode ser que eles não queiram, pode ser que eles rejeitem. E é bem verdade que nem todo mundo vai aceitar Jesus, nem todo mundo vai aceitar uma pregação, nem todo mundo vai se quebrantar diante de um louvor, nem todo mundo vai reconhecer a palavra de Deus, nem todo mundo vai aceitar o Senhor Jesus na minha casa, na minha família, na minha parentela, no meu trabalho. É verdade, nem todo mundo. Minha pergunta é por quê? Porque eles não querem. Eles preferem viver como cães, preferem viver como pessoas que se aparentam com os cães. E como eu disse, são animais perigosos, impuros, transmissores de doenças. E é bem verdade que tem muitas pessoas que estão se contaminando da doença de tais. Tem muitas pessoas que estão nas rodinhas, que estão nos lugares, estão sendo contaminados por esse tipo de pessoa. Pessoas que até vinham para cá, que até adoravam aqui, que até exaltavam a Deus aqui, mas agora estão dizendo: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me reunir, porque eu sou a igreja. Eu não preciso ir para um culto de quinta-feira, no meio da semana, uma semana cansativa, para ouvir a palavra de Deus. Eu posso abrir o YouTube, o Instagram, o Facebook, eu posso ver a palavra, ouvir a palavra de Deus através das redes sociais. Mas eu ainda acredito, e eu vejo vocês aqui, que ele tem um povo que ainda adora a Deus, um povo que ama estar reunido, um povo que ainda pode dizer: junto nós somos igreja, porque a Bíblia, quando diz que vós sois igreja, está dizendo no plural. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja quando nós estamos juntos. E a palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia! Só que Jesus vai continuar. Jesus vai trazer uma outra figura, um outro animal, que é o porco. Deus vai dar uma dieta de alimento a Moisés e vai dizer quais alimentos eram puros e quais alimentos eram impuros. E um dos alimentos impuros que não poderia fazer parte da dieta do povo era a carne do porco. O porco não poderia ser criado, porque aquele que criava porco era sinal de humilhação. Para o judeu, porco era um animal maldito, e quem criava, quem tinha aquilo em casa, quem interagia com tais animais, eram pessoas que também se tornavam impuras, pessoas que trouxeram a humilhação para a sua vida. Diego, como é que você prova isso? Você lembra do filho pródigo? Ele sai da casa de seu pai, e aonde que é que ele vai parar? Ele vai parar no chiqueiro, vai cuidar dos porcos. E a Bíblia vai dizer que ele, olhando para o seu estado deplorável, ele vai se levantar e vai dizer: voltar-te-ei para a casa de meu pai. Porque o porco simbolizava impureza, algo maldito. Então o judeu, ele não tinha costume de interagir, de lidar com o porco. Mas deixa eu liberar uma coisa aqui para você nessa noite. Deus não te chamou para ser cão, Deus não te chamou para ser porco, Deus te chamou para ser ovelha. Cão não obedece, cão só faz o mal, porco só vive da imundice, mas ovelha não. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e a conhece. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. E há um sumo pastor aqui nessa noite, e ele quer pastorear a tua vida, ele quer cuidar da tua vida. O sumo pastor, o grande pastor, ele quer cuidar da tua vida. Aleluia! Ele nos chamou para ser ovelha. Mas deixa eu continuar, não quero cansar os irmãos, e aqui eu chego aonde eu queria chegar. Jesus vai dizer: não lance as vossas pérolas
aos porcos, para que não seja pisoteado. Quando Jesus fala de pérola aqui nesse texto, não tem como pensar em um adorno. Se você for meditar nesse versículo do capítulo 7, versículo 6 do capítulo 7, não tem como você olhar para a fala de Jesus e imaginar um cordão de pérolas. Não tem como você olhar para esse texto e imaginar um acessório. Não tem como você olhar para esse texto e imaginar um adorno. Porque Jesus está falando de pérolas. E o que é a pérola? Pérola é a única pedra preciosa que é produzida através da dor. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. A pérola é a única pedra preciosa que é produzida através do sofrimento. Diamante você encontra no garimpo. Ouro você encontra numa mina, numa escavação. Mas a pérola não. A pérola é só encontrada, ela só é gerada através da dor, através do sofrimento. Você não encontra pérola em qualquer lugar. A pérola, ela fica escondida lá no fundo do mar, dentro de uma ostra. A ostra é da família dos moluscos. A ostra não tem defesa própria. A ostra, por causa do seu corpo gelatinoso, ela vive dentro de uma armadura, dentro de uma casca, dentro de uma coraça. E de vez em quando, para receber ar, para receber um pouco d'água, ela se abre. De vez em quando, ela se abre para receber alguns suprimentos. Só que é nesse momento, irmã Massa, que ela vai se abrir para receber. É nesse momento que ela vai abrir para receber ar, para receber água. Acontece algumas coisas desagradáveis. E o que é que acontece? Entra alguns parasitas, quando não, alguns grãos de areia. A ostra, como eu disse, ela tem um corpo gelatinoso. A ostra, ela não tem defesa própria. E quando ela se abre, ela se torna um alvo vulnerável. Quando ela se abre, ela se torna um alvo muito fácil. É nesse momento que os parasitas entram. E quando não é um parasita, é um grão de areia. Só que, como eu disse, a ostra, ela tem o seu corpo gelatinoso. E quando esse parasita ele entra, quando esse grão de areia ele entra, ele causa feridas, ele causa um desconforto, causa um mal-estar. E a ostra, ela só tem duas escolhas: ou ela morre, ou ela luta para sobreviver. É nesse momento que a ostra, ela começa a liberar um líquido chamado nacar. O nacar é um líquido que a ostra libera para que ela não venha morrer. É um líquido que ela libera para que ela possa continuar vivendo. O nacar é uma substância, e essa substância ela vai envolvendo o grão, ela vai envolvendo o parasita, para que venha aliviar o desconforto, para que venha aliviar a dor. E o que é interessante, que esse processo é um processo longo, é um processo muito extensivo, é um processo muito demorado. A ostra ela vai liberando esse líquido, e esse líquido vai envolvendo aquele grão, vai envolvendo aquele parasita por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de sofrimento, 6 meses de dor, 6 meses lutando pela vida. São 6 meses lutando para não morrer. E é nesse momento que aquela substância chamada nacar, que ela tem uma das propriedades que é o cálcio, ele começa a endurecer, ele começa a pegar uma consistência, e depois de 6 meses de dor e de sofrimento é gerado uma pedrinha chamada de pérola. Eu vou repetir isso aqui para você. Depois de 6 meses, depois de muito tempo de dor, depois de muito tempo de sofrimento, a outra ela gera uma pedrinha chamada de pérola. Diego, o que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo: não dê o fruto do seu sofrimento para os porcos. Não dê o que você gerou em dor, não dê o que você gerou em sofrimento, não dê o que você gerou em luta para os porcos. Por quê? Porque aparentemente não tem valor, mas só quem gerou sabe o quanto doeu. Alguns podem até dizer, é só uma pedrinha, mas só quem está gerando sabe o quanto chorou, o quanto clamou, o quanto lutou, o quanto jejuou, o
quando veio para a consagração, o quando dobrou o joelho. Alguém pode até dizer, está ferida, está machucada, mas o céu está dizendo, não se preocupa não, que ela está gerando. Não se preocupa não, que ele está gerando. Está doendo, está machucando, mas já já a pérola aparece. Glória a Deus. Só que não tem como falar de pérolas e não falar de Jesus. Não tem como falar de ostra e não falar de Jesus. Já já eu volto aqui no que diz respeito a você. Jesus, ele é uma ostra ferida. Jesus, ele se abriu para que todo tipo de parasita, todo tipo de grão pudesse entrar. Parasita do pecado entrou, o grão da mentira entrou, o grão da traição entrou. Jesus, ele se abriu como uma ostra. E a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. Jesus, como ostra, ele nasceu uma manjedoura, foi acusado, mesmo sendo inocente, foi rejeitado por aqueles a qual ele curou. Jesus foi perseguido, a ostra foi desprezada, foi envergonhada, a ostra foi morta como ladrão. Mas quando pensaram que o derrotaram, quando pensaram que tudo tinha acabado para Jesus, o céu estava bradando e dizendo, na verdade ele está produzindo pérolas. Eu vou repetir isso aqui para você dar uma glória melhor, porque eu estou sentindo que você está muito quieto, acho que você está cansado. Quando disseram acabou para ele, acabou, terminou a história, cadê aquele que dizia que era Deus? O céu estava dizendo, ele está gerando pérolas, ele está gerando pérolas, ele está gerando pérolas, aleluia. Na verdade, Jesus estava gerando homens e mulheres que seriam envolvidos pelo seu sangue, pelo batismo. Jesus estava gerando homens e mulheres que seriam reconciliados por Deus. Sabe quem é essa pérola que Jesus estava gerando? É você. Sou eu. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto de um movimento gospel. Nós não somos fruto da pauta de alguma coisa que estão dizendo aí. Nós somos fruto de sofrimento. Você é fruto de dor. Você é fruto de choro. Você é fruto de sangue derramado. Aleluia. Você é fruto de corpo partido. Você é fruto de mãos e de pés que foram pregados na cruz do Calvário. Eu vim dizer para você, você é pérola. Você é pérola. Você é pérola. O valor que ele pagou por você foi muito alto para que os poucos venham querer te pisar. O valor que ele pagou por você foi muito alto para você viver na lama, no chiqueiro. O valor que ele pagou por você foi muito grande. Aleluia. Porque você é pérola. Você tem valor. Você tem valor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi nós que escolhemos. Não foi nós que o escolhemos. A gente tem mania de dizer, eu vou levantar minha mão e vou aceitar Jesus. Não somos nós que aceitamos Ele, mas é Ele quem nos aceita. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos separou. Foi Ele que obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. Foi Ele que levou sobre si as nossas enfermidades. Foi Ele que sarou todas as nossas feridas. Foi Ele que sofreu o castigo que nos trouxe a paz. E eu vim declarar que nessa noite os porcos não vão te pisar, porque você
Os porcos não vão te pisar. Os porcos não vão te pisar. Aleluia! Os porcos não vão te pisar. Eu fico pensando, irmão Nilson, a cada chicotada era uma pérola. Cada vez que tampava o rosto de Jesus e batia nele e dizia: profetiza quem for te bateu, era uma pérola. Cada gota de sangue que caía no chão, cada gota de sangue que era derramada, era Jesus dizendo: está doendo, mas eu estou produzindo. Está doendo, mas eu estou gerando. Está doendo, mas eu vou gerar pérola. Aleluia! Nós somos fruto de dor. Nós somos frutos de sofrimento. É por isso que nós somos tão importantes. Não queremos nos colocar acima de Deus, mas eu preciso dizer o valor que você tem. O preço foi muito alto. A dívida era muito alta. Jesus, ele morreu por nós, irmãos. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. A pressão era tanta que no Getsêmani ele vai suar sangue. A pressão era tanta que ele vai se conquistar em si mesmo, porque o peso era muito grande. Mas ele estava dizendo: eu não posso parar, eu não posso passar esse cálice, porque eu preciso produzir pérolas. Eu preciso produzir pérolas. Eu preciso produzir pérolas. Nós fomos gerados em dor. Nós fomos gerados em sofrimento. E sabe qual é o maior desafio da igreja? Não é comprar carro, meu pai. Não é comprar casa. Nunca foi se vestir bem. Nunca foi ir para a churrascaria todo final de semana. Mas o grande desafio sempre foi ser igual a Jesus. Porque quando nós falamos de ser igual a Cristo, as pessoas pensam nos dons. As pessoas pensam muitas das vezes na autoridade de Cristo. Recebe a autoridade de Jesus. Só que se parecer com Cristo é produzir pérolas igual ele produziu. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado. Não tem problema nenhum em olhar para a pessoa que está do teu lado, irmãos. Tem gente que não gosta, né? Não tem problema nenhum você olhar para o seu irmão e profetizar na vida dele, ser boca de Deus na vida dele. O problema é falar mal dos outros. O problema é ficar fazendo fofoca. Isso é problema. Agora virar para o teu irmão e dizer: assim diz o Senhor, não tem problema nenhum. Pelo contrário, você está produzindo pérolas. Você está sendo ostra. Você está produzindo algo. Está sendo um canal de bênção na vida do teu irmão. Aleluia. Agora vira para ele e diga: Deus te chamou para produzir pérolas. Aleluia. Só que para produzir pérolas, irmãos, como eu disse, é sofrido, é doloroso, machuca. Mas Deus nos chamou para gerar pérolas. E sabe, tem aqueles dias que é tão difícil de mexer. A gente pensa: está doendo muito, o tempo está sendo muito longo, parece que não vai formar nada, parece que não vai gerar nada. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: envolve essa dor com Nacar, envolve esse sofrimento com Nacar. Diego, aplica para mim o que é o Nacar. É o seu glória, é o seu aleluia. O filho está desviado, envolve ele com glória. O marido está difícil, envolve ele com aleluia. A porta não abriu, envolve com glória, com aleluia, com oração, com jejum, com choro, com pranto, porque daqui a pouco a pérola vai ser formada. A pérola vai ser formada. A pérola vai ser formada. Aleluia. Só que dói. Só que machuca.
Só que, como eu disse, sem dor, sem sofrimento, não tem pérola. E posso dizer uma coisa para você? Tem muita gente que depende de você. Tem muita gente que depende de você. Posso te falar a verdade? Quem não sofre não produz. Quem não sofre não gera. Isso é tão verdade que uma mulher, quando ela está gerando uma criança, pensa num processo dolorido. Quando nós olhamos para uma árvore, vemos aquela árvore linda, cheia de frutos, gerou muitos frutos, a gente se esquece que para a semente virar árvore, ela precisa morrer primeiro. Nós nos esquecemos que muitas das vezes, para que nós venhamos produzir pérolas, a gente não pode deixar o nosso sofrimento de lado. A gente não pode desprezar a nossa dor, porque quem despreza o sofrimento está impossibilitado de gerar pérolas. Quem despreza o seu sofrimento está anulando a sua capacidade de gerar, a sua capacidade de gerar pérolas. E você pode até entrado aqui nessa noite e dizer: Diego, você não sabe o que eu estou passando. É muito fácil pregar aí, falar que é necessário gerar em dor, só que sem dor não há pérola. Isso é muita verdade. Sem sofrimento ninguém gera pérola. E eu deixo dizer uma coisa para você nessa noite: é tempo de gerar, é tempo de formar pérolas, é tempo de ser canal de Deus no meio da nossa família, é tempo de ser canal de Deus, instrumento de Deus no bairro em que nós estamos morando. Pode até estar doendo, pode até estar machucando, mas entenda alguma coisa nessa noite: você está gerando, você está gerando, você está gerando, você está gerando, aleluia! Porque sem dor não tem como gerar pérolas. Aleluia, Jesus. E você pode dizer: Diego, o parasita do álcool entrou, o parasita do vício entrou, o grão da mentira entrou, o grão da calúnia entrou, o grão da traição entrou. Mas o Espírito Santo de Deus me inspira em te dizer: envolve com na cara. Envolve com na cara, para que isso que tem te ferido, isso que tem te machucado, daqui a pouco venha se tornar em uma pérola. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Esse momento de dor não é em vão. Esse momento de dor não é em vão. Esse momento que você está passando, essa luta, essa prova, esse momento difícil na tua vida, é só para você gerar o melhor de Deus na tua vida. É porque você está gerando pérolas. Os teus filhos são uma pérola, o teu casamento é uma pérola, o teu trabalho é uma pérola. Mas Diego, o parasita está querendo entrar. Fica tranquilo, porque enquanto tiver glória na tua boca, enquanto tiver aleluia, você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar, aleluia. Você vai gerar, você vai gerar, porque nunca foi fácil, nunca foi fácil. Estava passando uma situação na minha casa. Crente luta atrás de luta, irmão, não tem jeito. O crente que diz que não passa a luta tem alguma coisa de errado. Porque para gerar tem que ter dor. E a Bíblia não isenta nenhum de nós de passar por certos tipos de coisa. O maior exemplo da nossa vida é Jesus, irmãos. E como alguém pode dizer: para de sofrer? Como alguém pode dizer: para de sofrer? Se não sofrer, não gera. Se não sofrer, não produz pérolas. Eu falei: Senhor, eu prego, as pessoas são abençoadas, pessoas pedem para me orar, mesmo assim a gente sofre. O Espírito Santo me falou no meu coração: fica tranquilo que você está gerando. Você
Você pode não ver agora. Pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos. Mas a pérola vai ser formada. A pérola vai ser gerada. Você vai gerar. Você vai gerar. Você vai gerar. Eu vim aqui para pregar para você nessa noite, pregar para mim também. Nós estamos gerando pérolas. Está doendo, mas nós estamos gerando. Está sendo sofrido, mas nós estamos gerando. Aleluia. Mas o que eu preciso fazer é que eu preciso continuar. Porque aquela ostra, ela não para de lutar. São 6 meses lutando. 6 meses trazendo uma aplicação para a nossa vida, adorando a Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, entregando na mão de Deus. Porque uma hora a chave vira. Uma hora a porta se abre. E todos aqueles que pensaram que você ia ficar envergonhado, vai ter que ver você carregando a sua pérola. Vai ter que ver você carregando a sua pérola. Todos aqueles que falaram mal de você, da tua casa, da tua família, todos aqueles que te desprezaram, terão que ver as pérolas que você gerou. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Aleluia. Ficamos em pé essa noite. Michel novo pode louvar de novo? Deixa Deus te usar. Aleluia. Irmãos, enquanto ele estava pregando, eu estou com esse louvor no coração a semana toda. E diz assim: se você está pensando em parar, Deus conhece a tua vida e não vai deixar que você fique no meio do caminho, sozinho e com vontade de chorar. Você pode se juntar com o teu irmão nesse momento? Não pense que teu Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou. Dá um abraço bem forte nela, tá? Diga pra ela, fica tranquilo. Nós estamos gerando. Fica tranquilo. Já as pérolas aparecem. Aleluia. Aleluia. Glória! Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê um grito de vitória e deixa a luz agir. O milagre vai acontecer. Você vai, Deus falou a responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o peito na unção de Deus. Glória a Deus, aleluia!
Deus semeou algo no teu coração. Você que tem enfrentado lutas após lutas, sai daqui entendendo. Você está gerando. Feche os seus olhos que eu quero orar pela tua vida. Já louvou, pode continuar louvando. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Oh Espírito Santo. O Senhor está presente aqui nesse lugar. Tu és aquele que nos solta nos momentos. Senhor, não permite que os seus filhos venham parar no meio da caminhada. Senhor, que as lutas e as provas venham servir de combustível para nós continuarmos a caminhar. Venham servir de combustível para nós continuarmos a caminhar, Senhor. Mas querido, faça-nos entender essa noite que nós estamos gerando algo de valor. Porque eu sei que sem choro, sem dor, sem sofrimento, nós não podemos gerar. E como eu disse aqui nessa noite, como uma mãe que vai gerar, que vê aquele momento de sofrimento, mas que no momento que pega aquela criança em seus braços, ela esquece de toda a dor, ela esquece de todo o sofrimento, que os seus filhos venham desfrutar, Senhor, de momentos de alegria, ó Pai, e que as pérolas venham ser geradas na vida deles. Pai querido, honra os seus filhos, Senhor. Pai querido, essa graça maravilhosa que nos alcançou aqui nessa noite, que eles possam ir com ela para casa. Leva para a tua casa nessa noite poder. Leva para a tua casa nessa noite ousadia. Leva para a tua casa nessa noite autoridade. Recebe poder da parte de Deus. Recebe unção. Recebe estratégia. Recebe poder. Presença de Deus, seja cheio da presença de Deus para gerar, seja cheio da presença de Deus para gerar pérolas em nome de Jesus. Você pode se assentar. Eu vim aqui fazer um anúncio. Bem, irmão, após o anúncio já estaremos encerrando. Graças a Deus, irmãos. Sábado, às 8 horas, a nossa consagração, né? Precisa de uma bênção. Você que pode estar aqui, não perca tempo, venha, né, para consagrar a sua vida, em nome de Jesus. Né? Na parte da noite, às 18h40, saída para as irmãs, né, para a congregação gêmea. Eles estiveram aqui, então as irmãs, né,